Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos chegando na sua casa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, estaremos recebendo o empresário, escritor e jornalista Vladimir Cavalcante, também o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto Sanitário, Ari Girota, e o engenheiro químico Flávio Guedes. Olha, estamos passando aí por alguns momentos, né? Quer dizer, o atual momento são as Olimpíadas. O Brasil segue brilhantemente diante de todo o investimento que vem acontecendo para os nossos atletas. E por incrível que pareça, né, a primeira medalha saiu do mar. A segunda medalha conquistada foi através de uma menina de apenas 22 anos, ela que, quer dizer, a segunda não, a terceira medalha, né? Porém, ela que vem da favela. E a favela poderia ser olhada por outros olhos, né, pelos homens do poder, e aí com certeza teremos, não nesta Olimpíada, mas na próxima Olimpíada, quem sabe, teremos mais medalhistas, né? E aí, durante o bate-papo de hoje, apesar do assunto ser água, né, no último bloco vou tentar pegar aí o palpite, né, dos nossos debatedores, o Ari, o Flávio Guedes e o Vladimir, até porque, independente de tudo, eles também são mais do que desportistas, né? Senhores, a poeira baixou, e como baixou, né? O cenário não é tão animador quanto esperávamos, e por muitos, né, estavam aí supondo que seria. Passado a semana do leilão da maior companhia do estado do Rio de Janeiro, de água e esgoto, né, a SEDAI, a euforia que o negócio causou na mídia tradicional em alguns setores da sociedade, sindicatos, gestores públicos, políticos, parlamentares, empresários, até porque nós estamos falando aí de uma quantia, né, de 30 bilhões de investimentos. Investimento esse que, segundo o marketing, né, dos compradores, geraria cerca de quase 50 mil empregos. E eu começo o nosso contraponto de hoje perguntando ao amigo Flávio Guedes. Flávio, é muito dinheiro, muito emprego ou apenas uma cortina de fumaça que acaba enganando a população carioca? Boa tarde, Demerval, Vladimir, Ari Girota. A privatização do saneamento é uma coisa que não deu certo em canto nenhum do mundo. Nós tivemos aí, na esteira desse neoliberalismo, em torno de 300 concessões de saneamento mundo afora. Dessas 300 concessões, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente já retornou para a mão do Estado, dos Estados, né? O poder concedente, porque não deu certo a iniciativa privada. A gente sempre diz que o lucro que o saneamento fornece, oferece, é o lucro social, não o lucro financeiro. As que foram aquelas concessões feitas que já estavam configuradas, como, por exemplo, vou entregar a Zona Sul agora, Barra, Recreio, Jacarepaguá, que não vai voltar nunca mais. Agora, Japeri, o interior, a Baixada Fluminense, isso tende a não ficar com a iniciativa privada. Até porque quem ganhou esse certame aqui nosso foram bancos, né? Banco Itaú, BTG Pactual, um pedacinho lá do BNDES, que se associou lá a esses bancos e ganharam a concessão. Então, a gente tem muita preocupação. E uma coisa, Demerval, que eu sempre falo, hoje não, que eu estou um pouco fora, eu tive aí um problema de saúde que me obriga a sair um pouco da linha de frente, até porque a gente tem que preservar a vida, né? Mas eu sempre disse que o saneamento, a coleta, tratamento e destinação final do esgoto, que foi o grande mote usado pela mídia, né, que gosta de entregar o patrimônio público, era que tinha que se fazer o esgotamento sanitário. E usaram aquela crise da geosmina, uma coisa muito mal explicada, que aquilo merece uma atenção maior, e tinha que entregar a SEDAI. Entrega, que eles vão fazer o saneamento aí na área
da bacia hidrográfica do Rio dos Poços, Queimados, Ipiranga, Cabo Sul e o Rio Guandu como um todo. Isso daí fez com que a sociedade, que não se liga muito a determinados fatos, até quase que se calasse. Embora o pessoal da SEDAI tenha lutado muito, os sindicatos, algumas associações caíram nessa luta. E o que eu falei? Que sem a urbanização você não faz coleta de esgoto. Não adianta. É inviável. Estou cansado de falar isso, só que agora já estou um pouco fora do esquema. O que acontece? O que é urbanização? Urbanização, a gente, via de regra, são 4 pontos. É o asfalto, asfaltamento, as galerias de águas pluviais, né? As GAP, o manejo adequado de resíduos sólidos não inertes, que é o lixo doméstico, e a coleta de esgoto, que se faz por separador absoluto. Nessa privatização, nessa concessão, eu não vi os municípios entrarem com um termo de ajustamento de conduta, com a obrigação de trabalharem daqui por diante junto com a concessão. Porque se a SEDAI faz o separador absoluto e não tem asfalto, não dá certo. Não corre risco de dar certo. Se bem que agora parece que eles estão dando uma pernada na gente e não querem mais obrigar ninguém a fazer a coleta, o saneamento básico, o saneamento ambiental daquela bacia hidrográfica desses rios que eu falei. Agora estão tentando entrar com uma coisa chamada unidade de tratamento de rio, que desobriga a esses bancos que ganharam a concessão fazer o saneamento básico dali através da urbanização. Então, faltou aí um fechamento do Estado, que está entregando esse serviço, junto com os municípios, que teriam a obrigação de fazer a urbanização num local em que vai se fazer o assentamento da galeria de águas de esgoto, o separador absoluto, ou vice-versa. Então, isso não aconteceu. Então, ficou mais ou menos perdido. E hoje a gente corre risco da gente jogar essa dinheirama toda na mão da iniciativa privada. A iniciativa privada, a gente vai continuar com os problemas da bacia hidrográfica do Rio Guandu, que é complicado, e a gente não vai ter essa coleta de esgoto. Agora, pegando até um gancho na fala do Flávio Guedes, Ari, quando ele fala na questão de tarifa, e daqui a pouco eu quero ouvir também aí o Vladimir Cavalcante, porque o Vladimir Cavalcante ele está a cavaleiro, né? Primeiro que ele não faz parte do sindicato e não é funcionário da companhia. Mas, Ari, no que diz respeito às tarifas que o Flávio estava falando agora há pouco, né, e você pertence a um dos principais sindicatos do estado do Rio de Janeiro, nós tivemos alguns sindicatos que acabaram denunciando, né, o que qualifica como fraude no valor da água a ser vendida pela SEDAI, às empresas privadas. Eu estava fazendo uma pesquisa, Ari, e o que eu encontrei, né, o plano de concessão feito pelo BNDES, ele prevê mais ou menos R$ 1,70, e você pode me corrigir se eu estiver errado, para cada metro cúbico de água. O problema é o seguinte, que esse R$ 1,70, né, ele acaba estando mais do que supervalorizado, quer dizer, subvalorizado, melhor dizendo. E ele trará enormes prejuízos a quem está vendendo. Neste caso, o governo vende a SEDAI e traz para ele um enorme prejuízo, né? Até porque o governo vai precisar arcar com a diferença entre o custo real e o custo praticado, né? E pelas pesquisas que eu fiz, né, os cálculos, a água vai ficar em torno de R$ 2,30, né, para garantir a saúde financeira da empresa. E quem é que paga essa diferença, Ari? O Estado que vendeu vai ter que arcar com a venda? Na verdade, meu irmão, primeiro eu quero agradecer o convite de estar nesse programa de Contraponto, que é um programa muito assistido pelo morador de Teresópolis, né? E nas redes sociais. Então é importante que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Eu sou professor formado, né, alfabetizador, e estou trabalhador da SEDAI há 30 anos, um pouquinho menos que o meu amigo Flávio, que foi engenheiro, foi nosso dirigente também aqui no Rio de Janeiro. Mas eu sou consumidor. E como consumidor, eu prezo pela boa relação dos serviços a serem prestados. E o que você falou é crucial.
esse preço que foi colocado no edital, que foi fechado como preço ideal, no valor de 1,70, ele coloca um peso enorme sobre o governo do Estado, que vai ter que subsidiar o valor da produção ao final. Por quê? Porque, como você mesmo falou, 2,30 era o valor mínimo que poderia cobrir os custos da produção de água. Porque, veja, eles leiloaram, eles estão concedendo, em última análise, privatizando a parte enxuta da SEDAI, a parte que dá lucro para o Estado. Então, o governo do Estado está cometendo um crime contra o seu povo na medida que ele está pegando aquela fatia da empresa que propicia, inclusive, os investimentos que a empresa tem feito nos últimos 10 anos, ou seja, a parte lucrativa, né, e entregando para a iniciativa privada. Ou seja, o Estado passou 45 anos estruturando uma empresa, os últimos 10 anos, depois da gestão de Wagner Victor, que deu um upgrade na empresa, né? E transformou a SEDAI, juntamente com a sua diretoria, num caso de sucesso internacional, avaliado nada mais, nada menos que pela própria revista Exame, colocando a SEDAI num patamar da maior e melhor empresa de infraestrutura e saneamento do Brasil, por 2 anos consecutivos, 2008 e 2009. 2008, 2009, eu sempre falo nos anos, mas foi eleita pela revista Exame, por 2 anos, 2018 e 2019, perdão, como a melhor empresa de infraestrutura, e aí eles pegam essa agora, um governo que caiu de paraquedas no colo dele, o governo do Estado, ao invés de valorizar o seu patrimônio, o seu único ativo, que entrega para o Estado 300 milhões anos de dividendo, e ainda sobram 700 milhões para ser reinvestido no sistema, e agora vai entregar para a iniciativa privada. Então, esse valor de 1,70 é um valor criminoso, porque ele inviabiliza o que o Flávio acabou de colocar. Nós temos a área de investimentos na produção, que é a área da Baixada Fluminense, dos rios Poços, Queimados, que necessita de um saneamento adequado, que é onde se gasta muito dinheiro com energia elétrica, com produtos químicos, para transformar aquele caldo, né, que chega na maior estação de tratamento de água do mundo, que é a estação do Guandu, transformar aquilo em água potável, é onde se gasta mais dinheiro, e eles agora vão entregar por um preço inferior ao mínimo necessário para manter essa produção. E quem vai pagar por isso? Não é nem o governo. E quem vai pagar por isso é o povo. Por quê? É o povo que vai pagar mais impostos, mais tarifas, porque o custo da energia aumenta, o custo do produto químico aumenta, e a iniciativa privada, meu amigo, com todo respeito, e nada contra a iniciativa privada, mas ela não vai arcar com prejuízo. Porque o único empresário que trabalha com prejuízo chama-se Estado brasileiro. Seja ele na figura de uma prefeitura, como Teresópolis, seja ele na figura do Estado do Rio de Janeiro como um todo, e seja ele na figura do Estado brasileiro, o país Brasil, que faz os grandes investimentos, independente se ele vai ter lucro ou não. Obviamente que as nossas empresas, né, de energia, como a Eletrobras, a Petrobras na área de petróleo, e a SEDAI, uma das mais de 20 empresas públicas estaduais de saneamento, são empresas que têm resultados auditáveis, resultados concretos. Portanto, é um crime o que o governo está fazendo, se submetendo a uma matemática elaborada por técnicos do BNDES, que tem relação, inclusive, com as empresas privadas. E aí vão causar prejuízo a todos nós. Bem, depois do intervalo comercial, né, pegando o gancho na fala do nosso presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgotamento Sanitário, o Ari Girotto, eu quero ouvir do nosso jornalista Vladimir Cavalcante justamente sobre esse crime, mas já depois do intervalo comercial. Então, você que está em casa nos acompanhando aqui no Contraponto, não saia daí. Já estamos de volta. Muito bem, estamos de volta aí com o segundo bloco do nosso Contraponto. E de pronto, eu pergunto ao nosso amigo Vladimir Cavalcante. Vlad, dia desse eu chegava em casa, olhei assim para o alto, né, rapaz? O poste estava com a luz apagada. Eu falei, pô, apagou, a luz está apagada, não está apagada. Sei lá que minha luz está cortada, a luz não estava cortada, a luz realmente estava queimada. Não estava nem apagada, estava queimada. Peguei lá a conta de luz, 0800, liguei.
E aí, né, eu moro na cidade de Teresópolis. E quem atende não é mais a central de Teresópolis. O 0800 vai cair lá em Niterói, que é a central da nossa companhia, né, a Ampla. Né? Pois bem, Vladimir Cavalcante, eu reclamo com a atendente e ela diz o seguinte, vai entrar aqui na ordem de serviço, tal. Aí, né, não foi nem a burocracia, mas pela burocracia, né, eu me irritei e falei, vamos fazer o seguinte, eu quero abrir um processo que eu quero parar de pagar a taxa de iluminação pública. Mas se o senhor entrar com um processo para não pagar mais a taxa de iluminação pública, a sua rua vai ficar sem luz. Eu falei, não, mas ela já está. Ela não vai ficar. Ela já está sem luz. Ela já está há 15 dias. Aí, enfim, fiz o processo que tinha que ter sido feito para, né, eliminar lá o meu pagamento da taxa de iluminação pública e, automaticamente, na mesma semana, a luz da minha rua retornou. Né? E eu não voltei na companhia para dizer que eu quero continuar pagando. Agora, Vladimir, como é que funciona isso? O preço é R$ 1,70 por metro cúbico de água, né? Que no final vai ficar a R$ 2,30. Nosso governador, quando participou do leilão junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro, quase quebrou aquele martelinho, né? Porque ele que bateu o martelo, né, da venda do leilão da CEDAL. Ele quase quebrou o martelinho porque era de madeira também o martelo, né? Mas ele bateu com tanta força, com tanta ênfase, quase quebrou o martelinho. Vladimir, quem é que vai pagar essa alta conta, hein? Rapaz, eu fui um pouco convidado de surpresa para o programa de hoje. Não sabia o que eu ia encontrar. E, aliás, eu estou até num lugar aqui que não é o melhor lugar para estar conversando com vocês, mas, por coincidência do destino, obra divina, eu estou aqui com contas de luz e contas de água, que são objeto de uma investigação que eu venho fazendo a respeito de um assunto chamado inflação. Né? Para a gente pensar em pagamento, a gente tem que começar de um lugar anterior. A gente tem que pensar o que nós estamos pagando e quanto. Então, por exemplo, algum de vocês aí consome iate, helicóptero, sei lá, tem aí alguns itens que se encontram na bolsa, que é utilizada para o cálculo da inflação, que não constam na lista dos moradores de rua, dos desempregados, de pessoas que ganham salário mínimo. E aí eu decidi, já que fiz isso há alguns anos atrás, há uns 10, 15 anos atrás, eu tive o privilégio de levar das universidades um modelo para dentro da Fundação Getúlio Vargas, eu decidi desenvolver um aplicativo para que cada um calcule a sua inflação pessoal. Né? Comecei por mim mesmo, certo? Sugiro a vocês que assim que eu lançar o aplicativo, ou mesmo antes disso, passem a adotar o conceito de inflação pessoal. A inflação não é igual para todo mundo. Né? Isso a gente precisa ter muito claro. E quem é que está pagando mais? Quem está pagando mais é quem ganha menos. Então, nós estamos, nesse momento no país, aumentando um indicador que em economia é muito importante, que é o índice de Giffer, é um índice que mede as desigualdades. Né? Então, os que têm mais estão tendo mais, os que têm menos estão tendo menos, e o Brasil, provavelmente, dos países mais ricos do mundo, está na rabeira desse ranking. Né? Nós estamos ganhando medalha de lata no que diz respeito às distâncias sociais. Elas vão aumentar por falta de uma responsabilidade de governança. A governança no país não entendeu a necessidade de incorporar nas modelagens, sejam elas de privatização, de gestão pública dos recursos, o aspecto crucial,
diminuição das desigualdades. Essas desigualdades estão sendo acentuadas e os modelos que estão sendo adotados para fazer as ações governamentais, que são determinantes do equilíbrio entre atores sociais, elas estão acentuadas, elas estão caminhando para o abismo, né? Nós estamos ganhando em real e pagando em dólar. Então, como é que vai ser isso? Se o dólar sobe e o nosso ministro da Economia não vê nisso qualquer problema, no curto prazo talvez não. Mas quando você tiver que trocar o pneu da sua bicicleta, você vai ver como ele é importado. Infelizmente, a gente não está fabricando mais nem pneu de bicicleta. Ele vai sair de R$70 para 130. A inflação oficial vai te mostrar um número, mas a inflação real, para quem compra pneu de bicicleta, ou raio, ou qualquer outra coisa que seja necessária, até o adesivo para colar e, no caso de um furo de pneu, fazer um remendo de pneu de bicicleta, vai estar custando o dobro. Essas tabelas precisam estar na mente de todo mundo que toma decisões e que se posiciona em relação aos problemas. Eu acho, em relação à água, a água é um bem sagrado. Ninguém vive sem água, né? Primeiro a gente respira, depois a gente se hidrata e depois é que a gente consome sólidos. Essa equação é a equação da vida. Sem essas 3 bases alimentares, o oxigênio de qualidade, uma água de qualidade para uso biológico, para o nosso corpo, para a saúde, tudo isso conta. Teresópolis é uma cidade privilegiada. Eu me lembro que cheguei a brigar com a rapaziada da SEDAI porque Teresópolis tinha uma defasagem no que diz respeito à coleta de material, de saneamento. Então, o pagamento da água era uma parte e essa água vinha sendo, digamos assim, prejudicada na sua qualidade de origem em função da inexistência de uma rede de saneamento. Isso foi prometido 20 anos depois pela SEDAI. Foi uma discussão um pouco calorosa, afinal de contas, a concessão havia sido interrompida. Não é tão grave quanto a privatização nos termos que ela aconteceu hoje. Então, infelizmente, a sociedade vem participando muito pouco dessa discussão. As coisas no Brasil são feitas de maneira muito atropelada. Eu estive na Suíça, por exemplo, o Flávio tocou num ponto importantíssimo, né? Na Suíça, você vai a um lugar como, por exemplo, entre Lausanne e Genebra. Então, entre Lausanne e Genebra, você dá uma parada e tem lá um bairro inteiro sendo planejado urbanisticamente. Eles destroem a cidade e reconstroem uma infraestrutura. Lixo, gás, energia elétrica, tudo é subterrâneo. Então, o mundo está sendo reconstruído em cima de novos paradigmas, em cima de um conceito de sustentabilidade que não chegou ao Brasil. Eu acho que nós estamos arranhando a casca de um carro velho, sabe? Estamos muito focalizados numa discussão pontual dos problemas imediatos e não temos uma visão estratégica de futuro para o país. Talvez nesse programa não caiba até o que eu estou dizendo, mas eu tenho talvez assim até essa discrepância de olhar, né? Eu acho que o público e o privado estão muito misturados no mundo real. É isso que está acontecendo, né? A gente sabe que os interesses públicos deixaram de ser exatamente públicos, eles são cada vez mais interesses privados. Você pega, por exemplo, agora na pandemia, o Estado americano, ele bancou as empresas privadas, né? Ele meteu lá 8 trilhões de dólares. E para, obviamente, dar um cala-boca, o auxílio emergencial, não é verdade? Eu não posso pegar $1 trilhão e dar para a Boeing, dar para a Disney, e não dar um cala-bocazinho ali, uma farpela para o cara que está desempregado morando na rua. Sai hoje, Vlad. O Estado vem irrigando. O Estado vem irrigando a boca de todos os tubarões
e da mendigagem também. Essa é a realidade do nosso momento, enquanto a função do Estado. Eu acho que a coisa pública perdeu um pouco a sua essência. É um pouco isso que eu penso, Beneval, amigos aí. Vlad, Nova York, só para contribuir aí com a sua fala, Nova York, essa semana, estava pagando $100, né, para quem fosse vacinar, né, para quem fosse entrar na fila, né, para receber lá a agulhada da Covid 2019. Né? Olha, eu estou vendo um cartaz ao lado aí esquerdo do Ari, né? Lado esquerdo do Ari e lado direito de quem está de frente para o televisor, né? Querem entregar sua água e você vai pagar muito caro por isso. Flávio Guedes, vou dar aí 1 minuto para o amigo pensar enquanto nós vamos passar nosso intervalo comercial, porque também durante essa semana nós assistimos aí pela imprensa, né? Parecia uma confraria de prefeitos. Mas o que era para ser discutido, o progresso de cada município, a discussão quase tapa foi dado, né? Tapa na mesa teve. Só não sabemos quem bateu mais pesado. A discussão era o seguinte: o teu município está ganhando muito, o meu está ganhando pouco, o meu tem que ganhar mais, o dele não tem que ganhar nada. E quem faltou à reunião ficou a ver navios, porque perdeu o dinheiro que seria investido na sua terra. E aí, Flávio, eu queria que você comentasse um pouco dessa discussão, não do progresso, mas saber quem ganhará mais e quem ganhará menos. Então, você que está em casa nos acompanhando aí no Contraponto, não saia daí, porque daqui a pouco o presidente Ari, o jornalista Vladimir e o nosso amigo Flávio Guedes estarão, né, quer dizer, continuarão debatendo comigo aqui no Contraponto. Estamos de volta e com os trabalhos técnicos aí, comandando a equipe do Contraponto. Um forte abraço para o meu amigo Marcelo Rosa, né, fazendo sempre o seu melhor para colocar o nosso programa no ar, tá certo? Flávio Guedes, um amigo acompanhou aí durante a semana a reunião dos prefeitáveis, né, quando então discutiam para lá e para cá quem iria receber um pouco mais dos recursos leiloados do coração do estado do Rio de Janeiro, chamado SEDAI. Olha só, a questão do dinheiro que eles vão receber, eu quero saber qual é a destinação que vai ser dada para esses recursos. Se é um dinheiro carimbado, esse dinheiro ele vai poder ser gasto a bel prazer dos prefeitos. Se isso acontecer, você não tenha dúvida que aquela equação que aquela Ari Girota fez menção aí, do subsídio cruzado, que as partes superavitárias, como Zona Sul do Rio, Barra, Eclipse, Jacarepaguá, bancam os nossos investimentos nas partes deficitárias. As doenças de veiculação hídrica não respeitam as barreiras geopolíticas. Então, se esses prefeitos tiverem, por força do projeto de terceirização da SEDAI, venda da SEDAI, investir isso no saneamento, eu acredito que a coisa até pode ir para um caminho bom, se bem que eu tenho quase que certeza que não vai dar certo. Agora, se o dinheiro for julgado ao avanço e quem tiver mais cacife junto com o governador, mais cacife entre eles, vai ganhar mais, e esse dinheiro não tiver destinação para o saneamento básico, a gente vai ficar pior do que estava. Que aqueles recursos que a gente usava do subsídio cruzado, que a gente investia no interior, nas periferias, na Baixada Fluminense, eles vão ser transformados em lucros para o bolso desses banqueiros e, quiçá, eles vão lá para a Bolsa de Nova York e a gente não vê mais. E a gente fica sem esses recursos para fazer o investimento no interior. Eu lembro da questão da cólera no Rio de Janeiro, no Brasil, e a cólera no Rio de Janeiro ela não chegou com força, porque nós tínhamos um cinturão de saneamento bastante eficiente na cidade. Então, eu acho que quando a gente obriga o saneamento público a gerar lucro financeiro, ele não vai dar certo, é o que está acontecendo agora. Espero que a população fique de olho e observe o que vai acontecer na privatização. Se de fato ela vai acontecer, né, Demerval? Porque ela está em cima de uma liminar monocrática lá do nosso ministro Luiz Fux, e ela pode cair de uma hora para outra. Eu não acredito que isso vá prosperar, não. Eu tenho esperança que a ação dos sindicatos, das entidades que defendem o trabalho, dos partidos políticos mais progressistas, que defendem o bem público,
eles consigam reverter isso aí. Porque é uma coisa que está fadada ao fracasso. Esse dinheiro aí vai ser o dinheirinho que ele recebeu de herança e não investiu. E a gente vai ter que segurar esse problema. Ari, pegando até uma carona também na fala do Vladimir e do Flávio Guedes, né, nós sabemos que hoje, eu falava agora há pouco no bloco anterior sobre a questão da energia, que é privatizada, né, e não funciona da forma que deveria funcionar. Essa é a grande verdade, né? A privatização da SEDAI, e aí quando nós falamos assim, mas o consumidor ele vai pagar mais caro. Mas eu observo, Ari, que o consumidor, a ficha não caiu ainda na casa dele com relação à privatização da SEDAI, porque a informação que chega é o seguinte, ela foi vendida por X e, né, as empresas que compraram vão investir Y, mais o investimento do governo que vai ser W. Só que pode se juntar o alfabeto inteiro de A a Z e eu acredito que a hora que chegar a primeira fatura, né, muita gente vai reclamar, ou não, presidente? É muito importante essa sua fala, que dialoga com o Vladimir e com o Flávio Guedes. Veja, a concessão se deu num leilão que eles alardearam que foi um sucesso, que vai arrecadar, se concretizado, porque ele ainda não foi concretizado, não foi pago o dinheiro, 22 bilhões de reais. Só que desses 22 bilhões, 17 bilhões virão, sabe de onde? Do BNDES. Ou seja, o BNDES é um banco público de fomento, e se é um banco público, esse dinheiro é nosso, é do contribuinte. Então, só aí, o sucesso do leilão já é uma falácia, porque de 22, 17 é dinheiro público, o restante, o empresário está entrando aí para ganhar dinheiro. Veja, o que o Vladimir fala sobre a apropriação do Estado das coisas públicas é um fato concreto. Parece que privatizaram o Estado. E o exemplo da SEDAI, ele é muito importante. Porque quando você fala de conta, de encarecimento de contas, é como se você falasse assim, vai ali em Friburgo, que é vizinha a Teresópolis, por exemplo, e veja quanto é o valor do metro cúbico da Águas de Nova Friburgo. Vai em Petrópolis e veja quanto é o valor do metro cúbico da Águas do Imperador. Vá na região dos lagos, Cabo Frio, e veja quanto é o valor do metro cúbico da água produzida pela Prolabos. E aí depois você vem no Rio de Janeiro e vê o valor do metro cúbico da água produzida pela SEDAI, que atende 64 municípios, que leva água para todas as regiões, nos rincões mais distantes do estado do Rio de Janeiro, e que em Teresópolis só não fez o esgotamento sanitário até hoje porque todos os prefeitos, inclusive o atual Vinícius Clausen, todos os prefeitos se recusaram a renovar o contrato de concessão com a SEDAI. Ou seja, há mais de 10 anos, a SEDAI atua em Teresópolis, praticamente atende a mais de 80% da população de Teresópolis com água tratada. Veja, praticamente universalizado, sem contrato. Por quê? Como eu falei anteriormente, o único empresário que trabalha com o risco de perder dinheiro e perde dinheiro é o Estado. Vai ver a dívida que a Prefeitura de Teresópolis tem com a SEDAI. Agora, vai ver se a Prefeitura de Friburgo tem alguma dívida com a Águas do Brasil, a de Petrópolis, a de Cabo Frio. Então, gente, a questão da água, como muito bem colocou o Vladimir, é um bem essencial à vida. Não dá para negociar. O que eles estão fazendo é querendo fechar o monopólio privado da água. E aí a lógica, como eu falei, eu não tenho o menor problema com o empresário. Gosto muito de falar do prefeito que atua na cidade hoje, porque ele gosta de aparecer nas fotos de inaugurações de serviços da SEDAI pelo município. Mas na hora de renovar a concessão com a SEDAI, não, ele quer privatizar. Ele quer entregar Teresópolis para o Grupo Águas do Brasil. Ele quer fechar o circuito da Serra. Mas eu pergunto a você que nos assiste, alguém consegue ir lá no restaurante do prefeito
que fica ali no alto da serra, esqueci o nome ali da região de Teresópolis. E fica no bairro do Alto, ali é o restaurante Viva Itália. Viva Itália. Alguém consegue comer uma pizza de graça ali? Ou um valor social? Eu tenho certeza que não. E o prefeito está errado em cobrar no restaurante dele o preço justo? Não. Ele é um comerciante, vai comprar a pizza quem quer. Mas se você não comer pizza, você come coxinha. Se você não comer coxinha, você come um cachorro-quente. Você vai na barraquinha da esquina. A mesma coisa é a questão da água. Só que a água, se você não puder consumir, você morre. Simples. E mais, eu diria para os comerciantes de Teresópolis, estejam muito atentos. Se a privatização acontecer, essa miséria que nós estamos assistindo, essa degradação social, ela vai aumentar. Porque a conta do comerciante, ela quase que vai triplicar. E aí, quem é que vai pagar essa conta? É o consumidor. A cerveja vai ficar mais cara, o cachorro-quente vai ficar mais caro, tudo fica mais caro porque tudo passa pelo ciclo da água. Se tem uma coisa boa que os militares fizeram durante o governo do período militar na história do Brasil, foi a unificação dos sistemas de saneamento, foi a criação das companhias estaduais. A partir desse momento, as doenças, como o Flávio muito bem colocou no primeiro bloco, as doenças de veiculação hídrica reduziram em mais de 85% no Brasil inteiro. Na SEDAI, onde você tem atendimento com água tratada, você não tem casos de doenças de veiculação hídrica. O lamentável incidente que nós tivemos em janeiro de 2020, que está sob investigação sigilosa pelo Ministério Público, que é a questão da geosmina, que nós, como representantes dos trabalhadores, entendemos que foi uma grande sabotagem, né? Foi uma grande covardia armada para colocar a SEDAI, para colocar a população contra a SEDAI, porque o maior patrimônio que a SEDAI tinha, e tem até hoje, é a qualidade da sua água. A água da SEDAI foi eleita água de qualidade para ser consumida nos Jogos Olímpicos e na Copa do Mundo. E, de repente, não mais que de repente, aparece a questão da geosmina, que sempre esteve presente, mas que nós sempre conseguimos cuidar. Mas na gestão de Wilson Witzel, com o presidente Hélio Cabral, a coisa degringolou. Não é muito estranho isso? Exatamente no período que começou a campanha de privatização. Portanto, a questão da SEDAI, não é a questão da SEDAI, do trabalhador da SEDAI, a questão da SEDAI é uma questão da população de Teresópolis, que não elegeu o prefeito com o discurso de que privatizaria o acesso à água, que não elegeu o prefeito com o discurso que entregaria numa licitação, como ele colocou no site da prefeitura, todo aquele procedimento que está lá, de consulta, querendo dar um aspecto de legalidade a uma coisa imoral, aquele projeto, inclusive, que boa parte dele foi confeccionada nas pranchetas de engenheiros da SEDAI e foi entregue à prefeitura e, de repente, esse projeto aparece repaginado, meio que com uma maquiagem diferente, nas mãos do nosso principal, vamos dizer assim, concorrente, que são os grupos privados que estão aí, né? Então, um projeto idealizado, feito para o povo de Teresópolis, agora recebe uma repaginada. Então, a população de Teresópolis tem que estar muito atenta a essa questão, porque, como eu gosto de frisar, o Vladimir muito bem falou, a coisa pública está sendo distorcida. O interesse público está sendo deixado para segundo plano. E isso não pode acontecer, porque Teresópolis é um reflexo de todo o estado do Rio de Janeiro. Tem toda uma região urbanizada, mas tem todo um conjunto de populações periféricas que moram nas comunidades e que vão sofrer muito. E eles sofrendo, toda a população vai sofrer em conjunto. Vlad, depois do intervalo comercial, lembro como se fosse hoje, naquele metro quadrado da sala da ASEAT, estávamos ali debatendo o futuro da cidade de Teresópolis. E quando alguns personagens do nosso empresariado local se surgiu dizendo que ali, então, seria um movimento do Acorda, não do Acorda Terê, mas do Muda Terê, da associação que era bancada, então, por um grupo de empresários. Eis que, então, surge uma voz do salão lá do fundo, e dizendo que não seria a imposição daquele grupo, mas que era o momento do chega e o momento do basta. E que aquele movimento não era unicamente exclusivo de uma pessoa, mas de um grupo que ali estava reunido. Portanto, então,
se surge então o movimento, né, da sociedade civil organizada. Sociedade essa que caçou o ex-prefeito Jorge Mário. E aí, Vladimir, será que novamente os gigantes teresopolitanos terão que acordar para a não privatização da SEDAI? Você responde logo após o nosso intervalo comercial. Vladimir Cavalcante, por mais que a coisa pareça ser simples, fácil, não é, né? Ainda mais quando o contraponto de hoje acaba ficando curto para tantas explicações que queremos aqui levar ao nosso público. Né? Precisaremos aí de um novo contraponto com o Ari, que é o nosso presidente, o Flávio Guedes, que é funcionário de carreira, e você, Vladimir Cavalcante, que representa, nesse momento, não a SEDAI, não os funcionários, mas o povo teresopolitano. Né? Será que o gigante teresopolitano novamente terá que acordar, Vladimir Cavalcante? O povo é uma abstração. A gente sabe que todo mundo precisa beber água. E a gente sabe que a água com coliformes fecais na fonte da Judite, que foi o que me levou a morar em Teresópolis, a partir daquela visão quase transcendental. Com 6 anos de idade, eu conheci aquela fonte que tem radônio, que é uma substância que cura câncer. Então, nós temos tantas coisas interessantes que envolvem a água, né, que envolvem o poder público. Teresópolis poderia ser uma cidade onde não entraria água engarrafada, em garrafas de plástico comprada. Não precisa. Ela tem a melhor água. Para que esse custo? Né? Nós estamos no momento da sustentabilidade e precisamos trazer água lá dos Alpes suíços, em garrafas especiais. Eu que importo essas águas para estudar o assunto e vejo ali Teresópolis com seu potencial de sustentabilidade, diminuindo o trânsito de mercadorias. A água não precisaria nem ser vendida, bastaria ter um grupo de jovens andando de bicicleta com seus camelbags, né, com seus alforjes nas bicicletas, transportando as águas para os respectivos consumidores beberem, uma água gratuita, de fato, que nem passasse apenas por um monitoramento, por uma supervisão, por uma melhoria de saneamento por parte da SEDAI. Eu acho que as funções a serem exercidas, existe um espaço infinito de possibilidades. Nós não estamos vivendo uma pobreza apenas, Demerval, Flávio, meu amigo do sindicato, uma pobreza meramente financeira, é uma pobreza de possibilidades que estão ao nosso alcance a serem exploradas. Falta à iniciativa privada algo além da mera dimensão do lucro. O lucro é uma consequência daquilo que você faz de bom. Então, hoje, todas as empresas de um nível mais elevado, elas vêm trabalhando agendas diferenciadas, né? A dimensão social está dentro, a dimensão ambiental está dentro, a dimensão funcionário está dentro, a dimensão de melhores processos está dentro. Então, nós precisamos de uma revolução profunda nos métodos e modelos mentais para a implementação de um novo mundo, de uma sociedade melhor. E eu acho que, realmente, Teresópolis é um dos lugares que pode espelhar. Nós demos um exemplo que antecipou-se a uma ideia que eu acho que é legal, a ideia do recall político, né? Cara, não está dando certo, troca. Bota ali uma outra peça que vai funcionar. O pneu furou, acende o farol, né? Está aí o Tim Maia, que já dizia essa frase meio louca, e nós fizemos isso na prática em Teresópolis. A sociedade civil organizada foi visionária, se movimentou quase 3 anos antes do Brasil. Aí o Brasil entrou nessa movimentação das insatisfações. Hoje nós vivemos um quadro muito mais grave e
uma sociedade talvez um pouco mais adormecida. É claro que a pandemia teve uma influência muito grande nesse processo, que ela quase nos proíbe da manifestação, ela nos impede do acesso ao espaço público. Hoje você não pode mais nem tomar um chá na Maria Torta, um chocolatezinho, para fazer uma gangue ali de 5 ou 6 e discutir o que está acontecendo ali do lado da sua casa. Eu, para ganhar uma ação contra a empresa de energia elétrica, foram 4 anos, e a casa ficou sem luz por 4 anos. Eu viajei para a Colômbia para dar uma relaxada, passei uns 6 meses por lá, para poder voltar e enfrentar a justiça, né? Os obstáculos jurídicos, os obstáculos que você falou no início do programa. Você liga para um 0800, não tem ninguém para te atender hoje em dia. A dissolução, a insolvência das instituições públicas e privadas. E essa conta está caindo na pandemia, gente. A pandemia virou hoje razão para o cara não entregar mais nada. Quem vai entregar alguma coisa à demanda existente que não vai deixar de existir? Está todo mundo se escondendo. É isso aí, Vladimir Cavalcante. Olha, Flávio, e por incrível que pareça, esse movimento que o Vladimir estava falando, né, da sociedade civil organizada, o prefeito à época, o Jorge Mário, somente foi cassado porque a população, né, fez realmente seu papel frente ao poder legislativo, à Câmara de Vereadores. Porque eu afirmo nesse momento, Flávio, se a população não estivesse ali cobrando, Ari, o prefeito Jorge Mário não seria afastado. Vocês podem ter certeza do que eu aqui estou afirmando. Senhores, queria continuar com vocês a tarde toda, a noite toda, a manhã toda, mas não tem jeito, né? A gente briga aqui contra o tempo. E aí vamos marcar um novo contraponto para continuarmos aí a segunda parte deste assunto, que é a privatização da SEDAI. Flávio, obrigado pelo seu carinho, a sua participação, mas antes de você ir embora, eu queria que você deixasse aí a sua nota 10 e a sua nota 0 da semana. Bom, nota 10 eu vou dar aí para as medalhistas, né, das Olimpíadas. A Rebeca Andrade me deixou assim bastante satisfeito. A nota 0 eu vou dar para o governo federal. Tem jeito. E o governo estadual pela privatização da cidade. Eu queria só falar uma coisinha só importante. A fala do Vladimir é muito interessante. Ela vem lá do fundo. Eu queria dizer para você, Vladimir, uma coisa que eu sempre falo, embora algumas pessoas não entendam. Quando uma mulher grávida, nem todas as mulheres querem ficar grávidas, ó, mas aquelas que se dispõem a ficar grávidas e ter seu filho, esse feto que ela carrega no ventre com 1 mês de vida, ele é composto de 93% de água. Dessa água que você se referiu aí a Teresópolis. Quando essa mulher amamenta o seu filho, o leite materno, que é o melhor alimento do mundo, ele é composto de 88% de água. Essa água que você se refere, que a gente trata lá no Bangu. E o nosso corpo humano, ele é composto de 70% de água. Então, água não é negócio. Não se faz negócio com água. Fazer negócio com água é uma ação contra a vida. Tá aí, né, o depoimento emocionado aí do Flávio Guedes. Vladimir Cavalcante, a sua nota 10 e a nota 0 para a gente fechar aí o contraponto. Nota 10. O Brasil merece coisa melhor. Então, nós temos que dar nota 10 a esse povo que aguenta duramente todas essas aflições, esses verdadeiros vilipendiamentos diariamente. Nota 10 para o povo brasileiro, que é um povo bom. Cada município, cada cidade, cada bairro, cada quarteirão. Nota 10 para todos nós. Estamos bem representados pelo time Brasil, que não terá melhor sorte. E nota 0 eu vou dar, evidentemente, para quem abandonou o legado olímpico e deixou os tanques do Parque Radical de Deodoro virarem poças de água para mosquito, no lugar de terem sido o espaço onde a Ana Sátila deveria ter treinado para trazer mais um ouro. Ela perdeu o ouro porque a pontinha da canoa dela bateu numa das varas das portas da canoagem eslava. Ela foi
vítima desse zero, que é o abandono dos equipamentos esportivos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tá aí, então, nosso amigo Vladimir Cavalcante. Ari, não vamos parar por aqui não, hein, Ari? Vamos voltar aí no próximo contraponto para que a gente possa aí, né, levar a informação à população teresopolitana. Sabemos, né, que hoje a maior, não vou dizer, acredito que quase que 100% dos funcionários da SEDAI estão preocupados com o que vai acontecer, né? Estão ansiosos, estão ficando doentes, né? Porque isso acaba adoecendo, né? Até porque o seu sonho futuro e o seu futuro planejado acaba caindo por terra. Mas nós sabemos que ainda existem guerreiros como você e o Flávio Guedes e vários outros defensores que colocam a cara na reta, né? Independente do gestor, independente do empresário, mas a família funcionário SEDAI tem aí a proteção de pessoas chamadas Ari Girota, Flávio Guedes e vários outros, né? Então, estaremos aqui levando a informação em outros programas Contraponto, para que a gente possa levar esse debate à população, para que ela entenda um pouco mais que essa questão da privatização não é tão simples assim como estão vendendo. Ari, a sua nota 0 e a nota 10 da semana. Bom, primeiro eu quero dar nota 10 para a população de Teresópolis, que já manifestou a sua vontade perante a Câmara dos Vereadores e a Câmara, através do seu presidente, se não me engano é o doutor Leonardo, se comprometeu a realizar um plebiscito na cidade para dizer se concorda com o projeto de privatização ou se vai querer ficar com o saneamento público, com a SEDAI aí. Então, a nota 10 vai para a população de Teresópolis, que, como o Vladimir muito bem colocou, saiu na frente de todos os movimentos Brasil afora, reivindicando direitos. E reivindicar direito à água pública, reivindicar direito à vida. E a nota 0, e aqui eu falo em solidariedade às mais de 550 mil famílias que choram os seus entes perdidos para a Covid, é para um governo que foi omisso, que poderia ter comprado vacinas e não comprou. A nota 0 vai para o Estado brasileiro, que criminosamente continua condenando a nossa população a sofrer ainda por um bom tempo em relação a essa pandemia, por não oferecer um combate adequado, por não fazer como os Estados Unidos, a pagar um auxílio emergencial decente para o seu povo, porque para socorrer os bancos, eles fizeram uma economia de 1 trilhão às custas da previdência do povo. Mas para socorrer a população, é um amarrado, é um balaio de gado sem tamanho. Então, 10 para o povo de Teresópolis, 10 para o povo brasileiro, 10 para os meus companheiros de luta da SEDAI, que seguem atendendo a população do estado do Rio de Janeiro, em particular de Teresópolis, e 0 para o estado, o governo federal, que abandonou o seu povo à própria sorte. Muito obrigado pela oportunidade de estar com todos vocês aqui. Obrigado ao presidente Ari Girota, ao amigo Flávio Guedes e ao amigo Vladimir Cavalcante. Na próxima semana, nós estaremos aqui novamente de volta, né, com toda a equipe do Contraponto, debatendo Teresópolis, o Brasil e o mundo. Um forte abraço a todos e uma excelente semana.